uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, passo a palavra ao conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, eu ia até solicitar regimentalmente a inversão de pauta, mas parece que o feitiço vai virar para o feiticeiro. Vossa Excelência tem processo? Também estou sem processo aqui, estou aguardando a assessoria. Ok, então vamos aqui, eu estou aguardando chegar dois procedimentos, mas eu vou começar, tomara que dê tempo, os últimos acertos. Excelência, eu trago o processo 13.418 de 2017, um expediente encaminhado a esta Corte de Contas pela doutora Ana Cristina Magalhães Barbosa, juíza do trabalho titular, trabalho, tendo dado entrada neste tribunal em setembro de 2017, por meio do qual juntou cópia de decisão da Quinta Vara para dar ciência aos fatos relatados no processo tal, que fora ajuizado pelo senhor Cleiton Novaes Barros contra os representantes da empresa Etos Gestão de Pessoas Limitada e MVC Componentes Plásticos S.A., sob argumento de possíveis superfaturamentos e majoração indevida nas medições em obra realizada pelo município de Rio Largo no exercício financeiro de 2013, na gestão do senhor prefeito Antônio Lins de Souza Filho. Em feitos do ofício e da decisão condenatória juntada, que o reclamante da ação trabalhista fora pressionado a assinar e carimbar planilha contendo informações alteradas, segundo consta, tá? Não são minhas palavras, como consta nos autos, falsas, que não correspondiam com a realidade da obra, ou seja, informações que induziria a majoração de medições de forma indevida da obra. Instada a se defender, as reclamadas não impugnaram os fatos relatados no inicial, resumindo-os, então, como verdadeiros. O órgão ministerial manifestou-se através do parecer 4582 de 2017. Esse é o sucinto relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, como relatado, o Ministério Público se manifestou por intermédio do parecer 4582 de 2017 da Terceira Procuradoria de Contas e, não obstante os fatos trazidos ao conhecimento desse tribunal, o entendimento foi de que esses recursos se tratam de recursos federais e também há a comprovação nos autos de que o Tribunal de Contas da União, bem como a Controladoria Geral da União, foram informados de tal irregularidade e que essa verba, por se tratar de repasse legal, ela não se incorpora ao patrimônio da municipalidade. Diante dessas informações, o Ministério Público opinou pelo arquivamento do presente processo. Excelência, composição dos autos, uma narrativa sobre fatos a indicarem uma suposta fraude na execução de obra pública com recursos advindo do Ministério da Educação. O Ministério Público, apesar do relato que fez pesquisa em sítios eletrônicos, nos autos não há elementos de comprovação quanto à origem, à natureza e à espécie contratual, nem a indicação de qual ambiente que foi pelo pesquisado, o que me trouxe aqui mais dúvidas. Eu peço licença para... Nós temos que adentrar aqui, né, na questão da competência, tendo em vista que a regra é a fiscalização exercida pelas Cortes de Contas, ela tem um quê com um vínculo do recurso
aplicado. Se o recurso é de origem federal, seria competente o Tribunal de Contas da União. Se é estadual / municipal, em caso, seria competente o Tribunal de Contas do Estado. Excelências, eu aqui, apesar disso, eu trago aqui 2 precedentes, que são os processos 8528 de 2010, 10.235 de 2014, em que, apesar de ter a ver com recurso federal, buscou-se aqui a verificação da legalidade, da probidade da gestão daquele responsável por gerir coisa pública em âmbito municipal. Assim, Excelência, eu estou, com a devida vênia, entendendo, com base nesses 2 precedentes também, inclusive, com o conteúdo da súmula 209 do STJ, no sentido de entender que teria competência o Tribunal de Contas para fiscalizar os atos de gestão do senhor responsável pelo município de Rio Largo no período aqui posto. Excelência, quanto à admissibilidade, sendo processo seguido o seu trâmite normal, inclusive com parecer ministerial se posicionando contrariamente ao arquivamento dos autos, eu entendo que nós temos algo grave, apesar de comunicado em uma demanda externa ao tribunal, mas que com potencial fático de ter causado dano ao erário daquele município. E assim, Excelência, com base no que aqui trago, o meu voto é no sentido de que se receba como denúncia a informação trazida em face do senhor prefeito do município de Rio Largo já declinado, no exercício financeiro de 2013, citando para querendo apresentar as suas alegações quanto aos fatos. Também aqui cientificar ao atual gestor de Rio Largo do teor desta deliberação, da mesma forma as empresas aqui citadas para querendo se manifestar e, como de praxe, prestar o processo de gabinete relator para outras providências e publicizar a decisão para seus efeitos legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Senhor Alberto. Eu voto, perdoe-me aí, data vem o conselho ancião, mas eu voto pelo arquivamento em razão da competência. Estou acompanhando o relator, todavia determinando a citação do gestor, a citação das empresas responsáveis, a pessoa que prestou depoimento ou testemunho também, já que ela alega aqui... Acrescentando. Ok, tudo bem. Aprovado por maioria, vencido o conselheiro Alberto Pires. Ok. Só aqui, licença, só fazer aqui as adaptações. Deixa eu colocar. Esse está aqui também a citação do depoente neste aqui. Tá? Senhor
Presidente, tenho também o processo 4492 de 2017, é um processo de representação promovida pelo parquê desta Corte, em face do senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza, na qualidade de prefeito de Marechal Deodoro, exercício financeiro 2013 e 2014, em razão de supostas ilegalidades na aplicação de recursos do Fundeb quanto ao pagamento de salários de servidores efetivos e contratados da Secretaria Municipal de Educação, que estariam possivelmente acumulando cargos públicos, ultrapassando a carga horária de 80 horas semanais, descumprindo-se, então, que determina o artigo 37 da Constituição da República. Eu vou aqui fazer a narrativa um pouco diferente dos outros. Acho que fica mais fácil até do Ministério Público se manifestar e do entendimento de Vossa Excelência. O parquê instaurou um procedimento interno 5 de 2017, baseado no relatório da CGU, de número 2014-13-202, decorrente de fiscalizações ocorridas no município de Marechal Deodoro, no período de 1º de dezembro de 2014 a 10 de maio de 2016, quando foi feita a fiscalização, para averiguar, dentre outras, possíveis ilegalidades relacionadas às despesas realizadas com recursos da complementação da União ao Fundeb do exercício 2013 e 2014. De acordo com a narrativa do órgão ministerial, esse relatório realizou comparação de dados constantes da RAIS nos períodos 2012 e 2013 com as informações fornecidas pelo ofício CEMED, número 6, 0937 de 2014, GS, pela Secretaria Municipal de Educação, relativa aos servidores efetivos e contratados que foram remunerados pelos recursos do Fundeb nos anos 13 e 14. O qual concluiu, pela análise não probabilística de amostra entre os profissionais do magistério, professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico com carga horária superior a 60 horas, que estariam acumulando ilicitamente cargos públicos com carga horária superior a 80 horas semanais, identificando-se conforme abaixo. São várias pessoas, eu vou apenas dar alguns exemplos. Aqui há um professor /profissional de suporte pedagógico que apresenta as seguintes ocupações. Ao mesmo tempo, ele é diretor-geral de empresas e organizações, exceto de interesse público, na Secretaria de Estado da Educação, com carga horária de 20 horas. É dirigente do Serviço Público Municipal em Pilar, 40 horas. É inspetor de alunos de escola pública na Secretaria do Estado da Educação, 20 horas. É professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio, também em Pilar, 40 horas. É professor de Educação Física do ensino fundamental, na entidade São Luís Limitada ME, com 32 horas de jornada. E, além disso, é professor de nível médio do ensino fundamental dos municípios de Marechal Deodoro, com 20 horas, e de União de Palmares, 30 horas. Então, isso é o que acontece nos demais. Qual seria a carga horária desse cidadão? 80 horas total. 80 horas. Total. Ultrapassariam a carga de 80 horas. Esses ultrapassariam, tá? Mais de 11 horas por dia, com sábado e domingo. 20, 40, 60, só aqui já vai 80, mais 40, 120, mais 32, 152, mais 50, quase 200 horas. 202 horas.
Isso é um exemplo, tá? Tem outros exemplos aqui, alguns que são professores de educação de jovens e adultos do ensino fundamental no município de Viçosa, com 20 horas, professor de geografia de ensino fundamental em Mar Vermelho, 40 horas, professor de língua inglesa em Rio Largo, 44 horas, professor de língua portuguesa em Mar Vermelho, 40 horas, professor de ensino médio em Marechal Deodoro. E as situações abaixo, elas se repetem, tá? Aqui tem aqui um que é, segundo consta nos autos, tá? Eu desconheço, até peço perdão pela minha ignorância, moço de convés, marítimo e fluvial, do Corpo de Bombeiros Militar, 40 horas, professor da Educação Física do Ensino Médio Novo Lino, 20 horas, professor de nível médio, Marechal Deodoro, 20 horas, e também em Novo Lino, mais 30 horas, e Teotônio Vilela, 40 horas. E as situações vão sucedendo. Aduziu ainda que, após analisar a folha de pagamento do Fundeb, de novembro de 2014, verificou a presença dos servidores acima citados, confirmando a relação empregatícia com a Prefeitura de Marechal Deodoro, exceto por uma única pessoa. Constam dois autos, mídia eletrônica, CD-ROM, contendo o relatório de demandas externas já declinado, resultante da ação de fiscalização de controle, da ação de controle realizada, a fim de analisar esses achados, cópia das ações civis públicas por ato de improbidade, referência à indicação de obras públicas realizadas na municipalidade, aplicação de recursos do PENAI, aplicação de recursos do PENAT, e todas propostas pelo Ministério Federal em virtude das constatações apontadas. É o não tão sucinto relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, presente a apresentação foi feita pelo Ministério Público diante dessas notícias de acumulação ilegal irregular de cargos públicos. E só para utilização como um parâmetro, né, no âmbito federal se considera que seria possível uma acumulação de carga horária de até 60 horas semanais, desde que os cargos sejam aquela acumulação que a Constituição permite, né? Cargos de professor, né? O cargo técnico, o cargo de professor, cargos da área de saúde. Diante dessas irregularidades, o Ministério Público protocolizou a presente representação, pedindo que seja feito o juízo positivo de admissibilidade por parte deste órgão colegiado, desta Câmara, e que, após a citação e notificação dos gestores responsáveis e dos interessados, os autos sejam remetidos à diretoria técnica para sua manifestação conclusiva, a devida instrução do processo e, posteriormente, para parecer final por parte do Ministério Público e julgamento por parte desse Tribunal de Contas. Excelência, eu aqui informo que esse processo veio a nós por redistribuição, né? Vocês já sabem. Eu aqui peço licença para saltar a competência e também civilidade, tendo em vista a evidência da situação posta, está no âmbito da situação e o processo percorreu, né, os seus caminhos normais. Excelência, tendo em vista a situação aqui posta de provável acumulação indevida e umas até de difícil aceitação que humanamente possa acontecer, e, claro, com evidente, ou pelo menos potencial resultado danoso ao município, não só no seu aspecto quantitativo, mas também pela possibilidade
de remuneração do ensino não feito daqueles estudantes que provavelmente ficaram sem ter a assistência educacional, por assim dizer. Eu, até na esteira de outros precedentes, a exemplo, eu vou citar aqui, nos processos 4767 de 2017 e 4767 4768 de 2017 e o TC 154 de 2016, de relatorias dos conselheiros Otávio Lessa e Fernando Ribeiro Toledo, que trouxeram, o tribunal acolheu situações bem semelhantes quanto às representações envolvendo os aspectos fáticos. Em conclusão, eu trago que nós recebamos esta representação, citemos não só o senhor prefeito, mas a secretária de Educação da época, isso assim, num primeiro momento, oficiar ao atual prefeito e atual secretário de Educação da existência desse processo, embora já tenha, mas eu aqui apenas por efeito de formalidade de praxe, que eles nos encaminham a relação dos servidores efetivos, contratados, outros que tenham sido estipendiados com recursos do Fundeb, inclusive com um rol discriminativo do CPF, porque em alguns o CPF é incompleto, a gente não consegue realmente chegar, mas com o CPF, com o cargo ocupado, a carga horária, a natureza do cargo e até o endereço para ver a possibilidade desse deslocamento de uma pessoa prestar um serviço aqui e prestar num município muito distante de Maceió e não ter, como no mesmo dia, estar presente no mesmo, nesses dois lugares, nem que não seja ao mesmo tempo, mas a possibilidade de sair daqui e não poder chegar em tempo hábil no mesmo dia, em outra atividade. Também aqui, Excelência, pode parecer que vá tumultuar um pouco o processo, e até não duvido que tumultue, fazer esta mesma solicitação das pessoas aqui indicadas a todos os outros vínculos para que me informem da existência também de possibilidade fática daquela pessoa estar exercendo aquele conforme aqui determinado. A exemplo, um professor de Marechal Deodoro, que ao mesmo tempo é bombeiro, que ao mesmo tempo professor de geografia em outro município, que é professor de inglês, de português, e em outros municípios, para que essas informações elas sejam confirmadas, solicitando a mesma informação com relação ao ano de 2013 e 2014, e também se continua a manter vínculo, conforme aqui declinado no relatório encaminhado. No mais, alertar a esses gestores que o envio da documentação é obrigatório, sob pena de sanção, solicitar o processo no gabinete do relator para outras medidas que sejam necessárias e precisar de decisão para os seus efeitos legais, senhor presidente. É como trago, excelência, meu voto. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Conselheiro Alberto. Põe o relator, senhor presidente. Também estou acompanhando o relator. Apenas acrescentaria, senhor relator, necessidade de citação de todos os servidores envolvidos, né? Eles terão que devolver aquilo que eles receberam indevidamente, né? O período que eles... Eu estava pensando isso num segundo momento, até para ter as informações, mas já que eu estou fazendo com
pedindo feedback dos outros, eu acho que não teria nenhum problema de também citá-los. Eu fiz uma pequena anotação, com relação à solicitação, melhor dizendo, a requisição da lista dos servidores ao município de Marechal, eu acrescentaria que essa lista referente aos últimos 10 anos, para que a gente possa ter uma visão também histórica, né? Como se trata de uma fiscalização referente a 2012, 13 e 14, na verdade. 13, não, 2012 começou, exatamente, mas é fora da minha 2012 alçada. a Isso. 2014, é importante que a gente saiba onde, quando começou, em que gestão começou esses provimentos, né, sem o devido cuidado, né, até para que a gente possa ver quem deu causa, se são vínculos efetivos, de fato, se são cargos comissionados, né. Eu deixaria também para um segundo momento a necessidade de requisição dos demais vínculos, né, já que com base nessas informações trazidas pelo próprio município de Marechal, a gente pode fazer alguns cruzamentos com alguns bancos de dados e aí confirmar realmente, sem dar ensejo àquela preocupação de Vossa Excelência de tumultuar indevidamente, que eu vi que Vossa Excelência cita vários municípios. Exatamente. Né? Então, se a gente for solicitar no bojo desse processo a relação de todos os servidores municipais de todos esses municípios, a gente corre o risco de ter algo que vai ser difícil, a gente não vai ter pernas para fiscalizar. O ideal era que a gente tivesse essas informações devidamente digitalizadas em tempo real em um banco de dados do Tribunal de Contas, contendo todo o histórico de vínculo, de provimento, de desprovimento dos cargos, né? Mas como nós não temos essas informações, a gente tem que partir de fato para as requisições, como muito bem mencionado por Vossa Excelência. Todavia, eu deixaria para o segundo momento essa requisição quanto aos demais municípios, estado de Alagoas, com essa finalidade, apenas de não tumultuar o processo. Senhor conselheiro, veja só, já que a gente vai citar essas pessoas para se manifestar, nós não temos o feedback da acumulação, provavelmente aqui na imensa maioria dos casos. Vou dar um exemplo. Já, inclusive, não, esse aqui, dos que estão aqui, deixa eu verificar, nenhum laborou menos de 88 horas semanais. Mas se formos pedir essa informação somente do município de Rio Largo, vai vir que, desculpem, de Marechal Deodoro. Vou dar aqui um exemplo. Tem um servidor que só tem 2 vínculos. Se solicitarmos só de Marechal Deodoro, vai vir com 40 horas. Mas nós não podemos fazer o cruzamento com outros bancos de dados, como a RAIS, por exemplo? Mas nós não temos esse acesso atualizado, como Vossa Excelência quer. E não sei se a informação que está aqui, ela permite fazer essa filtragem, porque já é o resultado de uma filtragem. Não tem o banco de nós para que nós pesquisemos. Embora no passado, em alguns dos procedimentos, mas há algum tempo, eu pedia que se mandasse a DIF, a GFIP e a RAIS. Com a devida vênia, se o tribunal não tem condições, nossa decisão vai determinar que o tribunal faça o cruzamento com aquele banco de dados e o tribunal ele vai ter um prazo para celebrar o devido convênio, para ter acesso a esse banco de dados que é fundamental para a nossa fiscalização. Não é? Eu acho que se a gente, penso eu que o caminho mais adequado seria não do improviso, mas seria buscar realmente, a partir desta decisão, extrair um comando para que o Tribunal de Contas possa, de fato, aí ele entra como jurisdicionado nosso, a gente determinando que ele como amigo da corte, que ele
que ele faça, adote as providências necessárias a ter acesso em tempo real a esse banco de dados que todo mundo tem acesso, toda instituição de controle tem acesso, né? Mas enfim, eu estou colocando para discussão com Vossas Excelências. Eu sei, se eu entendo a questão da informação, lá vai vir em larga escala, mas eu entendo que sem ela eu não terei como vislumbrar a eventual acumulação. Comprovar, não é isso? Exatamente. Ok. É nesse sentido que eu sei que vai vir informação e aí concordo com o senhor, Vossa Excelência, desculpe, que vai o setor competente para fazer as devidas comparações e Vossa Excelência nem eu precisamos completar o raciocínio. Eu queria só fazer também um esclarecimento, que esse processo ele deve ser encaminhado à Diretoria de Fiscalização de Pessoal e não à Diretoria de Fiscalização Correto. Municipal. Exatamente. A gente está tratando de provimento, de movimentação de pessoal, então, portanto, esse processo deveria ir para a diretoria especializada em fiscalizar esse Eu tenho uma preocupação forte quanto a isso, porque nem normativo nosso recente, novinho, e acredito que de fácil levantamento nós estamos conseguindo obter resultados da diretoria, né? Mas eu concordo com Vossa Excelência, tá? E eu adiro à questão do chamamento também dos citados aqui, dos nominalmente declinados, tá? Vamos fazer os ajustes que vai chegar Vossa Excelência. Por unanimidade, proclamo o resultado aprovado. Senhor presidente, tenho um processo, é o processo 11.511 de 2019, trata-se de processo de possibilidade, né, com intento de emissão de alerta, despesas de pessoal aberto em face do gestor do Poder Executivo do município de Santana do Mundaú, no lastro de nossas competências, especificamente na ação normativa número 2 de 2019. Em 11 de outubro de 2019, o gabinete fez o levantamento das despesas de pessoal referentes ao primeiro e segundo quadrimestre de 2019, nas esferas estadual e municipal, executivo e legislativo, dos jurisdicionados pertencentes ao Grupo Regional 3 desse bem atual, considerando as seguintes informações: portais de transparência respectivos, relatórios de gestão fiscal, eventualmente encaminhado ao Tribunal de Contas no período em análise, dos dados junto ao SICAP, do SICONF, tendo em vista que até aquela data não foram recebidas, como eu estava aqui citando anteriormente, senhor presidente, que até aquela data, eu não sei se hoje isso está diferente, não foram recebidas informações, relatório da Diretoria de Fiscalização de Movimentação de Pessoal, DIMOP, quanto à respectiva verificação nos prazos e condições previstos nos artigos 4º e 5º da Resolução Normativa número 2 de 2019. O resultado deste levantamento foi publicado na edição de 18 de outubro de 2019 e, posteriormente, autuado processo para prosseguimento, tendo sido verificado que o Poder Executivo Municipal de Santana do Mundaú havia extrapolado o limite máximo de 54% com despesas de pessoal, conforme disposição da lei complementar. Tendo em vista a abertura de procedimento específico para cuidar do assunto, este processo oportunizou-se a oitiva do gestor daquele município, no prazo comum de praxe desse tribunal, que esse tribunal confere. O gestor, apesar de notificado em 1º de novembro de 2019, não apresentou manifestação. Inclusive,
com verificação nossa junto ao setor de protocolo desta possibilidade também negativa. Excelência, tendo em vista aqui os fatos, com base no nosso poder de emissão de alerta legalmente estipulado em nossa lei orgânica, na questão do atingimento já até do limite máximo, com base no poder que temos através da resolução antes declinada, eu trago voto nos seguintes sentidos: de emitir alerta ao senhor prefeito, do responsável pelo município de Santana do Mundaú, contra descumprimento do limite máximo de 54%, conforme previsão legal, para que ele tome as medidas necessárias ao restabelecimento, à condução dos limites ao limite legal, informar, remeter o processo na coerência dos meus outros votos, que aqui eu entendo que já um claro descumprimento de norma posta, de norma legal, sem prejuízo daquela fiscalização posterior a 10.028, remeter contas para que em autos apartados instaure procedimento de sancionamento com base no artigo 45 e seguintes de nossa lei orgânica, informar a Corregedoria da Corte de Contas sobre o não cumprimento da elaboração do relatório de verificação das despesas com pessoal por parte da diretora de fiscalização de movimentação de pessoal, para que adote as providências de estilo, retornar o processo ao gabinete do relator, se fizer necessário, e acompanhamento da condução desses limites e publicizar o acórdão para os seus efeitos legais. É como trago, senhor presidente, meu voto. Palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, tendo em vista que não houve manifestação do gestor na forma do artigo 4º, parágrafo 3º, combinado com o artigo 6º da Resolução Normativa número 02/2019, nesse tipo de procedimento de alerta, dispensada a manifestação do Ministério Público de Contas. Em discussão. Só teria um esclarecimento, Excelência. Esse período de apuração seria referente ao primeiro quadrimestre, Excelência. Ao primeiro quadrimestre. Isso. E no que se refere ao segundo e terceiro quadrimestre, Vossa Excelência verificou se houve adequação ou permaneceu no limite máximo? Já houve, inclusive, um acréscimo, mas ele vai vir encartado no procedimento, no segmento deste procedimento para outras providências. Eu particularmente entendo... um segundo... Sim. Eu particularmente entendo que quando nós temos um período de apuração mais recente e o procedimento ele é apto a expedir o alerta já referente ao período mais recente, aquele período, o primeiro quadrimestre, ele acaba perdendo o objeto, né? A finalidade do alerta realmente é fazer com que a gente possa constituir o gestor em mora, com a finalidade de se adequar realmente aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e também poder atuar de forma concomitante, evitando responsabilidades. Eu vejo dessa forma. Não vejo razão da gente pedir alerta sobre algo. Eu vou dar um exemplo muito grosseiro, até para que a gente possa refletir, mas a gente expedir um alerta hoje para uma despesa, um período apurado do ano 2018, né? Perderia completamente o sentido do Instituto de Alerta. Como Vossa Excelência...
Sim, excelência, mas Não, veja... eu dei apenas Não, estou título entendendo. exemplificativo. Isso, né? isso foi cogitado por nós lá, mas a questão aqui, eu acho que permanece, que é a citação do gestor em 1º de novembro e a comprovação aqui processual de que nem citando ele, nem sendo citado, ele se manifestou nos autos, o que para nós já revela uma clara, vamos dizer assim, falta de comprometimento com o cumprimento desses gastos. E o que eu acho que fortalece, inclusive, a manutenção da multa por ter descumprido já no 1º quadrimestre o limite máximo. E o processo, esse processo, ele aqui não acabaria, toda uma sequência, 1º, 2º e 3º quadrimestres, que está em tempo hábil de verificação. É isso que eu estou tentando ressaltar para Vossa Excelência. Exatamente. Vamos supor que ao longo do exercício financeiro de 2019, o gestor tenha adotado providências com a finalidade de se adequar. Né? Ainda que Vossa Excelência entenda que cabe a multa pelo descumprimento lá inicial, né, do limite máximo, que é algo que a gente precisa amadurecer, precisa discutir, a gente, dentro da composição anterior, bem discutiu com a conselheira Ana Raquel, mas a gente está tratando com suposições porque não conhece a realidade, essa evolução após o 1º quadrimestre, se ele se adequou. Né? Ele tendo se adequado, evidentemente que esse alerta ele perde completamente o objeto. Sim. Ou então ele tendo reduzido as despesas com o pessoal de modo a atingir no 2º e no 3º quadrimestre o limite prudencial ou limite alerta, as providências que a gente vai adotar pelo descumprimento do limite máximo, elas acabam perdendo o objeto. Como, por exemplo, ultrapassar o limite máximo, a gente pode determinar de imediato, né, esse colegiado, a inscrição daquele município no cadastro do SICONV, impeditivo inclusive de transferência voluntária para aquele município. Mas, excelência, isso eu acho que só é possível a partir da verificação formal instaurada pelo tribunal em 2019. Então, se hoje ele não cumpre o limite máximo, como nos outros votos eu também tenho posicionado, um claro descumprimento de uma norma legal. Por isso a razão da multa, independentemente dele vir a se adequar ou não. E se hoje nós constatamos o limite máximo, ele tem aqueles períodos para adequação. Então não teria sentido a gente mandar escrever hoje, porque já ultrapassou o limite máximo. Como Vossa Excelência sempre demonstra, por exemplo, hoje o limite que está aqui atingido ou verificado neste 1º quadrimestre foi de 72 inteiros, 63%. Então hoje ele teria aí mais os 2 quadrimestres para se adequar. Um terço, obrigatoriamente, no 1º, que aí não acontecendo, já poderia acontecer uma 2ª sanção, fora aquela verificação da lei, da punição da lei 10.028. Mas aí isso só ao final do prazo, inclusive de inscrição em qualquer cadastro, vamos dizer, de impedimento de assinatura de contratos e transferências voluntárias. O impedimento, ele no meu entender, a leitura que eu faço aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele ultrapassando o limite máximo, já cabe ao tribunal determinar esse impedimento. Na verdade, a nossa atuação é meramente declaratória, né? Já cabe a gente comunicar ao SICONV para não repassar recursos mediante transferência voluntária
para o município que está descumprindo aquele limite. Deixa eu indagar Vossa Excelência, mas veja só. Mas a minha preocupação é que a nossa fiscalização ela está chegando de forma tardia. Sim. Né? Eu até posso refletir aqui com o colegiado a aplicação de multa, né? Pelo descumprimento do limite máximo lá naquela época. Né? Mas expedir um alerta hoje para o descumprimento do limite máximo que ocorreu no primeiro quadrimestre de 2019, eu acho que me parece um pouco tardio, com a devida vênia, né? Não, você tem razão nisso e isso nós aqui verificamos, eu volto àquela discussão. Fica aqui caracterizada, embora tardia, a atuação do tribunal na verificação e é uma sequência, o processo ele não se exaure aqui. Há um acompanhamento do descumprimento do limite máximo e da readequação. Aí o que eu ainda quero excelência, porque na legislação, por exemplo, se foi constatado o limite máximo, se há uma previsão legal dele poder se adequar nos quadrimestres seguintes. Então, Vossa Excelência, deixa eu ver se eu entendi, está alertando neste momento, referente a um período de apuração 2019, para que ele tenha 2 quadrimestres, os próximos 2 quadrimestres, para se adequar aos limites permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, agora usando como parâmetro, como paradigma, a apuração referente ao primeiro quadrimestre de 2019. É isso que você... Isso. Ok. Aí eu peço para Vossa Excelência até refletir melhor a questão do sentido da regra legal, que é dar um fôlego para que o gestor... Não vou entrar naquela discussão, mas, conselheiro, o senhor verificou para trás se já não estava extrapolado? Você está entendendo onde eu quero chegar. Então, que, para máximo, aí a nossa divergência nos outros processos é quanto à questão da sanção dos 54%, que é aí que ia aplicando a multa aqui nossa de descumprimento de uma norma legal, que ele não deve ultrapassar. Então, isso já foi feito. Então, por assim dizer, a infração já foi cometida. Agora, dos outros desdobramentos, se nos 2 quadrimestres seguintes ele não fizer readequação, se no seguinte ele não fizer em 1/3... Vossa Excelência está falando agora nos seguintes. Sim. Então, o seguinte seria o segundo quadrimestre de 2019, terceiro quadrimestre de 2019. Então, me parece que o alerta ele chega muito tarde. Se o raciocínio de Vossa Excelência fosse para os próximos quadrimestres, ou seja, primeiro quadrimestre de 2020, segundo quadrimestre de 2020, eu até compreenderia a necessidade da gente pedir um alerta. Mas a gente vai alertar para algo que já foi consumado, porque o período de apuração da adequação, ele também já passou, né? O período de apuração de despesa foi o primeiro quadrimestre, e nós temos os 2 quadrimestres subsequentes, subsequentes, para que a gente possa apurar a adequação por parte do gestor. Então, não vejo... Eu não entendo que eu poderia fazer isso, porque eu estaria dando prazo para ele algo fora dos nossos da lei que trata do assunto. É por isso que eu perguntei se o entendimento de Vossa Excelência era esse. Né? Não poderia fazer isso, porque o fato, Excelência, do tribunal emitir ou não alerta, não autoriza o gestor a descumprir o prazo legal. Nós já discutimos isso aqui, inclusive, em pleno. Eu acho que quer falar alguma coisa, doutor? Presidente? Pois não, conselheiro. Conselheiros, essa norma, né, que alguns conselheiros entendem que uma vez descumprida um quadrimestre já geraria multa, eu acho que não é, digamos assim, uma interpretação mais sistêmica, né, do fato.
Tanto é que a lei, ela diz que existe os mecanismos de adequação, né? E quem está trabalhando com finanças públicas sabe que há flutuações, né, de pagamentos. Por exemplo, o próprio Tribunal de Contas, ele adota o sistema de 13º ser o aniversário da pessoa. Acredito eu, para diluir, né, não causar picos, por exemplo, no final do ano. Apesar que os municípios têm aquele 1 ponto percentual a mais para ajudar isso aí que foi feito no passado. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, se há norma, a própria lei, ela já diz que há a possibilidade de fazer a adequação, inclusive no primeiro quadrimestre, 1/3 e depois do restante, e o EGF, são na realidade 4 EGFs, são 3 de cada quadrimestre, e um no final do ano que é o consolidado. Então, eu penso que para efeito de sanção, de por descumprimento, só poderia ser aferido ao final de um período total, porque justamente há essa possibilidade da lei. Eu, inclusive, chamo a atenção, por exemplo, 2 coisas que me chamam a atenção. Durante o período de recessão que nós passamos, aproximadamente de 2015 a 2018, o FPM, fonte do qual eu acho que quase 100% dos municípios alagoanos sobrevivem, caiu, né? Caiu drasticamente. E fez com que a maioria ficasse fora do seu limite, né? E a própria lei, a LRF, ela diz que quando o PIB do país for menor ou igual, crescimento menor ou igual a 1%, ele terá esses prazos duplicados. Então, essa forma de ver, na minha visão, lógico, respeito de todas as vossas excelências, que é um acompanhamento dinâmico, né, porque é um fato concreto, não é uma coisa isolada, né, é uma despesa contínua, não deveríamos sancionar o fato de ele não cumprir naquele quadrimestre, mas sim ao final de um período, por conta dessas questões. Entendeu? É o que eu vejo. Concordo também com Vossa Excelência da questão do alerta. Alerta não precisa alertar, né, para a coisa. Se é um fato consumado, não deveria ser mais alerta. Entretanto, estamos na discussão, poderíamos, né, pedir de informação ao gestor se, ao final de 2019, se ele se adequou de acordo com a lei e tal. E aí sim, uma vez que porventura não tivesse uma adequação, poderia sim servir a parte de sanção e consegue até a inscrição no SICONV, né, como Vossa Excelência, senhor presidente, colocou. Essa é a minha posição a respeito do assunto. Eu indago Vossa Excelência, senhor relator, se Vossa Excelência monitorou a uma verificação dos quadrimestres subsequentes, se ele mantém extrapolado o limite máximo com despesa com pessoal. Se Vossa Excelência está perguntando se eu recebi informações, evidentemente que não. Não tem, né? Ok. Acho que nenhum de nós, né? Excelência, veja só, o alerta que eu trago com uma constatação de que no primeiro quadrimestre foi descumprido o limite máximo. Por isso a razão de eu trazer a sanção sanção pelo descumprimento de norma legal. Aliás, isso até mantendo a coerência com os outros julgados, independente das outras consequências advindas da inadequação da trazida dos limites ao que determina a lei, ou mesmo se no período seguinte foi feita no patamar ou no terço estipulado pela lei. Aí, assim, Excelência, feita isso, eu mantenho meu voto sobre esses argumentos. A constatação do descumprimento, o alerta nesse sentido. Senhor presidente, eu queria fazer algumas considerações. Na verdade, essa resolução normativa de 2019, ela foi editada a partir de um diagnóstico de que o tribunal não estava exercendo, né, fielmente o seu papel de fiscalizar o cumprimento dos limites de gasto com o pessoal, né? A partir desse diagnóstico que o tribunal não estava
fazendo a contento esse papel de fiscalização dos limites, foi editada essa resolução normativa, atribuindo à DIMOP o papel de fazer